Eu sou o Shaul, é um prazer estar com vocês, meus irmãos e Aldim, aqui no YouTube ou mesmo nos grupos dos Ialdim. É um prazer especialmente falar para meus irmãos do grupo Atalaia de Ial, pois são pessoas que Ial, junto com o nosso irmão mais velho, Ialcha, preparou para nós reunirmos, ficarmos em comunhão, em amor, em gratidão, respeito. Esse grupo Atalaia de Ial não é um grupo qualquer, é um grupo especial, irmãos. E nós precisamos estudarmos, desenvolvermos nossa salvação, desenvolvermos a entrada no reino do Mashiach, porque, irmãos, a nossa salvação no contexto espiritual, no contexto do nosso espírito, quando recebemos Yahushua como nosso Salvador, ela já está pronta. Por isso o Mashiach disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E quando ele diz que o espírito está pronto, é porque está pronto de fato e de verdade. Uma vez que o nosso espírito, ao aceitarmos Yahushua como nosso Salvador, ele já está garantido. Mas a entrada no reino do Mashiach, ela é conquistada com violência, com força, mas não com violência contra os outros. Violência contra o nosso ego, irmãos. Violência contra nossas vontades, contra nossos interesses. Se o teu interesse, o meu interesse, for sobrepor em alguma razão ao interesse dos nossos irmãos, nós temos que subjugar, nós temos que renunciar, nós temos que olhar nossos irmãos com olhar superior, não o superior a nós mesmos, mas os nossos irmãos superior a nós mesmos. Nós temos que respeitar-nos uns aos outros, porque essa é a vontade de Yahuwah. Porque, irmãos, se nós pararmos para analisar o contexto de devoção, de adoração que Yahuwah espera de nós, e se nós entendermos os pontos-chave das Escrituras, entendermos a importância da renúncia, do renunciar ao eu, às vezes eu posso pensar que a minha ideia ou que a minha maneira de pensar, a minha maneira de crer é superior à dos irmãos, e quando na verdade eu posso estar enganado. Por isso nós temos que respeitar o parecer um do outro e, sobretudo, irmãos, termos cuidado especial para nós não fazermos divisão no corpo do Mashiach. Porque, irmão, ai daquele que causa divisão no corpo do Mashiach. E eu quero puxar aqui um texto que está em Lucas 10, 27. Quero puxar aqui com os irmãos e nós vamos destrinchar um pouco nesse texto, porque esse texto, irmãos, ele tem algo fundamental nele, que a gente precisa analisar, para que a gente consiga viver em paz, respeitando a opinião um do outro. E diz assim o texto, Lucas 10, 27. E respondendo ele, disse: amarás a Yahuwah, teu Criador, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós temos que parar e analisar aqui, ó, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O que tem de especial aqui nesse verso que a gente acabou de ler, que se a gente entender, nós vamos ser mais tolerantes, vamos ser mais coerentes um para com os outros. Observe que Yahushua, ele diz que nós devemos amar a Yahuwah de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Ou seja, de todo o teu entendimento. Não é? Ele não está pedindo para você amar Yahuwah
com o entendimento dos outros, não, irmãos. Ele está pedindo para você amar Yahweh com o teu entendimento, da maneira que você entende. E eu tenho que respeitar a maneira que você entende, a maneira que você ama a Yahweh. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque surgem alguns assuntos no nosso grupo de pessoas que levantam temas que são até coerentes, são temas relevantes, mas que está faltando uma coerência, não entre o tema em si, mas uma coerência entre nós, os que vamos ver os vídeos, que vamos ouvir os vídeos. Por exemplo, no assunto terra plana, a pessoa que acredita que a terra é plana e que ela não é uma bola esférica, giratória, que gira 1.600 km por hora, nós temos que respeitar essas pessoas que acreditam que a Terra é plana. Nós temos que respeitar as pessoas que acreditam que a Terra é esférica, que a Terra é uma bola giratória molhada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que analisar que o inimigo ele não brincou de enganar, de manipular a verdade de Yahweh. Tem muitos irmãos que têm o entendimento dele a respeito dessas coisas. E o entendimento, irmãos, errado, oriundo de um engano, vocês acham, irmãos, que Yahusha vai levar essa ignorância? O irmão entendeu errado porque foi enganado. Não foi porque ele quis entender errado. Ninguém quer entender as coisas erradas, não, irmãos. Eu respeito muitos, eu tenho a minha opinião, eu vou explicar aqui o porquê que eu tenho a minha opinião a respeito desse assunto, terra plana, terra esférica. Eu tenho a minha opinião, tenho o meu parecer, porém, eu respeito meus irmãos que têm um parecer diferente, a opinião diferente da minha. Por que eu tenho que respeitar meus irmãos? Porque são meus irmãos. Eu não tenho que ficar achando ruim que eles não amam Yahweh com o meu entendimento. Eu tenho que respeitar que eles amam Yahweh com o entendimento deles. E Yahweh não pede que nós o amemos com o entendimento dos outros, irmãos. Yahweh quer que você o ame com o entendimento que você tem. E você tem que respeitar o seu irmão que acredita na terra esférica e respeitar o seu irmão que acredita na terra plana. Eu já passei, irmãos, por insultos, até chamado de herege, eu fui por esboçar, por expressar a minha opinião a respeito desse assunto. E eu quero mostrar a vocês, irmãos, eu estou aqui com a minha colinha aqui, Josué 10, do verso 12 ao 13. Eu vou abrir a Bíblia aqui, as escrituras com vocês. Josué 10, do 12 ao 13. E eu tenho essa opinião, irmãos, porque as escrituras me levaram a crer dessa maneira. Eu acredito que Yahweh, ele faz as coisas da maneira dele, não da minha maneira ou da sua maneira, mas da maneira dele. Eu estou aqui com dificuldade de achar aqui o livro, irmão. Eu preciso, vai dizer que o livro não está aqui. Está aqui sim, tem que estar aqui. Josué, cadê Josué? Josué aqui, Josué. Josué 10, do 12 ao 13. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Tá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, Yahweh lançou sobre eles do céu grandes pedras até... Não, é 12 ou 13, eu estou lendo 11. Então, Yahusha falou a Yahweh no dia em que Yahweh deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon.
E o sol deteve-se e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, irmãos, eu acredito no modelo terra esférica, terra plana, porque as escrituras têm muito. Eu não vou pegar todas as passagens das escrituras que apoiam essa minha crença. É uma crença minha, irmãos. É a maneira que eu creio. Eu creio que a terra ela é plana. Eu não creio que a terra é esférica. Porém, eu não posso virar inimigo do meu irmão, porque o meu irmão crê diferente. Ele é meu irmão. Se ele não entendeu ainda, da maneira que eu entendo esse assunto, não vai feder nem cheirar. Porque, irmãos, é Iau que dá o conhecimento. E naquele dia, quando nós estivermos junto dele, nós vamos ver as coisas como elas são. Não como a gente acha que elas são, mas como elas são de fato. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos respeitar os nossos irmãos. Eu, pelo esse texto que eu acabei de ler, e pelo fato do livro de Enoque ter sido banido das escrituras pelo sistema, o livro de Enoque, irmãos, ele apoia plenamente o modelo terra plana. Senão ele não seria sido lançado. Se ele apoiasse o modelo terra esférica, ele estava dentro das escrituras. Porque, afinal de contas, qual é o modelo que o sistema ensina até hoje? Qual é o modelo que o sistema nem sequer quer falar? Se você for parar para analisar, irmãos, o sistema, ele é ditador. Por que o sistema é ditador? Porque ele jaz no maligno. O sistema, irmãos, que a gente conhece, o sistema deste mundo, ele jaz no maligno. Porque se você for parar para analisar, o que o sistema fez com os canais das pessoas terraplanistas? Ele acabou com quase todos eles, irmãos. Tem aí umas meia dúzia de canais, e é até difícil de você achar os canais que falam da Terra plana, porque o sistema baniu. E por que o sistema baniu? É porque o sistema acha que eles estão ameaçando eles? Ou porque o sistema acha que eles estão desmascarando o sistema? Repito, irmãos, nós não podemos discriminar os nossos irmãos por causa das suas opiniões. Se um acha que a Terra é plana, é a opinião dele e deve ser respeitada. Se o outro acha que a Terra é esférica, uma bola giratória que gira a 1.600 km por hora, a gente deve respeitar, por mais absurdo que a gente possa achar. Porque se a gente respeita, irmãos, as opiniões uns dos outros, o que acontece? A paz, a concórdia, não a discórdia. Entende? Esse é o segredo. Nós pararmos para analisar que Iau pede a cada um de nós que nós o amemos com o nosso entendimento. Não é com o entendimento alheio, não é com o entendimento dos outros. Agora, ter o mesmo sentimento um para com os outros, ter o mesmo parecer, principalmente naquilo que é trivial, nós não podemos deixar de ter. O que é ter o mesmo parecer naquilo que é trivial, irmãos? Naquilo que concerne ou que seja referente à nossa salvação. Nós, por exemplo, temos que ter o mesmo entendimento que a salvação ela é subjugada e condicionada a um único nome, Yahushua, o Mashiach. Desse entendimento, irmão, nós não podemos abrir mão. E aí, nós podemos sim repreender nossos irmãos, exortá-los a buscar o conhecimento correto a respeito desse tema, que é um tema trivial e que deve ser comum a todos, anunciar a salvação no nome único de Yahushua Mashiach, porque isso é tema de salvação, irmãos. O tema da terra plana, o tema da terra esférica, não é tema de salvação, é um tema didático. Não é porque o seu irmão até agora não entendeu o contexto desse assunto no prisma das escrituras e no prisma que você acha que está certo,
é que nós temos que faltar com respeito com nossos irmãos. Nós não temos o direito de chamar nenhum irmão de herege porque ele não pensa igual a gente. Não, irmãos. Nós temos que ter cuidado, porque eu quero ir com vocês mais uma vez, porque Yaucha, ele sempre nos dá, irmãos, um exemplo sincero e verdadeiro das coisas. Eu quero ir com vocês agora no livro de Judas. Livro de Judas. Livro de Judas 1:9. Deixa eu ver se está passando aqui para vocês. Tá. Mas o arcanjo Micael, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Macha, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: Iau te repreenda. Irmãos, deu para entender aqui que Yaucha não pronunciou juízo de maldição nem mesmo contra Satã? E olha, irmãos, que Yaucha tinha esse direito. Ele tinha esse direito, irmãos, de proferir juízo contra Satã. Iau tinha esse direito, Yaucha tinha esse direito, Yaucha tem esse direito, mas ele deixou para o Pai. Ele deixou para o Pai. Simplesmente na contenda ali entre Yaucha e o diabo, Yaucha não ousou falar juízo de maldição para ele. Para o próprio diabo, irmãos. Quer um inimigo mais declarado, mais amplamente declarado do que o próprio diabo? E Yaucha, irmão, não proferiu juízo de maldição. Quando eu proferirmos juízo de maldição para as pessoas, chamando elas de herege, porque, irmão, rotular uma pessoa de herege, isso é juízo de maldição, irmãos. Isso não é juízo de bênção. E nós, irmãos, não temos que fazer a obra de Satanás. Porque Satanás, ele é o acusador dos irmãos de dia e de noite. Ele nos acusa de dia e de noite. Já basta Satã nos acusar de dia e de noite. Ainda nós mesmos vamos nos acusar uns aos outros, irmãos. Simplesmente porque nós não respeitamos, porque nós achamos que os irmãos que pensam diferente de nós, eles têm que ser rotulados de herege. E Al não nos outorgou o ministério de juiz nessa terra, irmãos. Aqui nessa terra, nós não somos juízes. Nós somos servos de Iau. Irmãos caçula de Yaucha, irmãos mais novos de Yaucha, mas nunca juízes. Juízes nós seremos numa outra estrutura. Porque nós vamos julgar, sim, os anjos caídos e os ímpios, mas não agora, nessa estrutura. Até porque, irmãos, na testa dos seres humanos, das pessoas, não está escrito lá trigo e joio. Não está escrito, nós não temos a capacidade de ter o discernimento de quem é trigo e de quem é joio. Então nós temos que tomar cuidado ao rotularmos nossos irmãos e maldizer aos nossos irmãos. Afinal de contas, irmãos, nós somos uma fonte de água doce. Ou podemos ser uma fonte de água salgada. Qualquer que seja a fonte, doce ou salgada, ela tem que proferir palavras de acordo com a estrutura da fonte. Se você é uma fonte de água doce, profira a palavra de acordo com a fonte que você é. Se você é uma fonte de água salgada, profira a palavra de água salgada da fonte que você é. A fonte de água doce, ela não deve proferir palavras salgadas. E nem a salgada proferir palavras doces. O problema, irmão, não está na fonte. O problema não está na fonte. Se nós somos o sal da terra, nós temos que servir
para salgar a vida das pessoas que está insossa. Salgar, dar sabor. O salgar, irmãos, não é você colocar um sal excessivo a ponto da pessoa não poder comer a comida. Se você faz um arroz sem sal, o arroz fica insosso. Ele fica sem gosto, mas se você bota uma pitadinha de sal, logo ele fica bom ao paladar. É a mesma coisa, você faz um arroz doce, aí você diz que é o arroz doce, mas o arroz não tem gosto de nada, porque não foi colocado nem o açúcar e nem o sal, então ele fica também insosso. Agora, se você está servindo um arroz doce para alguém, e esse arroz, a pessoa quando come, sente a doçura dele, então o arroz está doce. E nós temos que decidir, irmãos, se a gente vai temperar a vida das pessoas, ou se a gente vai levar ao extremo. Porque quando a gente joga sal ao extremo, ele não tempera, ele salga a ponto de não poder ser digerido. Por exemplo, você já fez 5 copos de arroz com 5 colheres de sal? Não consegue comer, irmão. Se você fizer 5 copos de arroz com 5 colheres de sal, você não consegue comer esse arroz. Entende? Então, nós temos que ser o sal da terra, dar tempero. Não é salgar de maneira excessiva. E quando a gente está salgando de maneira excessiva, é quando a gente está repreendendo nossos irmãos com termos pesados, chamando eles de herege. Você está salgando de um modo excessivo, de um modo que o teu irmão não vai entender a sua posição. Esses dias, parece que foi ontem mesmo, eu vi um vídeo aqui do irmão Romilson, e ele explicando essas coisas, que tem parecer em assuntos que ele não concorda, mas que ele prefere guardar para ele a posição dele, não bater de frente com o irmão para não criar contenda. E é isso que a gente deve fazer, tanto no YouTube quanto aqui no grupo. Nós devemos, irmãos, se você não vai ajudar, se o teu parecer a respeito do assunto que o teu irmão está colocando, ou no YouTube, ou aqui no grupo, você não fala, não dá opinião, não restringe o seu irmão de trazer determinado assunto, porque o assunto, irmão, é colocado aqui no grupo ou mesmo no YouTube, não é para forçar você a saber do assunto. Às vezes você e eu já estamos careca de saber do assunto, mas nossos irmãos lá fora não estão. Então, se você não tem a capacidade, a condição de produzir conteúdo para evangelizar, pelo menos pega os assuntos e compartilha nas suas redes sociais. Eu faço isso aqui com os vídeos do irmão Romilson. Faço isso, irmãos, com os vídeos dos nossos irmãos, e tem alguns vídeos que tem alguns pontos que eu nem concordo, mas eu replico eles a si mesmo. Porque, sabe por quê, irmãos? Embora eu possa não concordar, mas eu penso na possibilidade de eu estar errado e o irmão está certo. Por isso, eu a si mesmo, mesmo tendo alguns pontos nos vídeos que eu não concordo em algumas coisas, eu compartilho, porque existe a possibilidade do irmão estar certo e eu estar errado. E nós temos que ter esse tipo de conhecimento, nós temos que ter esse tipo de crescimento. Porque se nós não crescermos a ponto de digerirmos as comidas pesadas, as comidas sólidas, nós não vamos chegar à estatura do varão perfeito, irmãos. Em vez de a gente ficar censurando o que diz respeito ao que o irmão A, o irmão B ensinou, a gente pega, coloca aqui mesmo no canal vídeos que você possa, de uma maneira educada, trazer a sua posição a respeito de qualquer assunto. Entendeu, irmãos? Por exemplo, saiu um vídeo aí, algumas coisas, já tem um tempinho, outros irmãos e aldins pregando que Yahshua é pai.
A gente sabe que Yalcha é irmão mais velho, nunca foi pai e nunca jamais será pai. Mas eu não preciso chegar aqui e rotular os irmãos. Eu tenho que fazer igual o irmão Romeu fez, pegar os textos e mostrar que Yalcha é filho, que Yalcha é o primogênito de muitos irmãos. Nós não precisamos, irmãos, rotular nossos irmãos de Aldim, porque eles acreditam diferente de nós. E nesses aspectos, irmãos, tipo desse vídeo aí, desses irmãos que pregam que Yalcha é pai, eu, particularmente falando, o aspecto é muito pesado e é uma doutrina que vai desvirtuar, vai fazer com que os irmãos acabem adorando ao filho. Então, esse tipo de vídeo, que é descaradamente, categoricamente, ao contrário daquilo que as escrituras ensinam, eu não divido nas redes sociais. Por quê? Porque está claro, lógico, claro como a luz do dia, que Yalcha é nosso irmão mais velho. A palavra mostra isso para nós. Então eu não compartilho esse tipo de vídeo. Por quê? Porque a possibilidade de eu estar errado neste assunto é zero. É inexistente. No assunto desses irmãos que diz que Yalcha é pai, a possibilidade da gente estar errado é zero. Porque as escrituras mostram para nós que Yalcha é filho, Yalcha não é pai. Mas mesmo assim, eu não profiro palavras de maldição, palavras negativas, porque eu prefiro seguir as pegadas de Yalcha. No texto que nós acabamos de ler de Judas, nem sei se ele está aqui ainda, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. Mas o arcanjo Micael, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Macha, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: Ial te repreenda. Então, irmãos, se Ial é que tem que repreender a Satã, e olha que Micael, o anjo, com A maiúsculo, ele tem mais autoridade do que eu e você, irmãos. Todos nós juntos, nós não temos a autoridade que Micael tem. E mesmo assim ele não ousou sequer denegrir a imagem do diabo que disputava o corpo de Moisés com Yalcha. Quem sou eu? Quem é você para rotular o seu irmão de herege ou de qualquer outro rótulo negativo? Lembra no vídeo passado que nós falamos aqui, que os maledicentes ficarão de fora do reino do Machia? Tem um vídeo aqui no YouTube, no grupo também dos Ialdim, tá lá de Ial. Tem esse vídeo, irmãos, os maledicentes vão ficar de fora. E nós temos que vigiar. E vigiar é o mais difícil, irmãos. O vigiar que é o difícil, o orar, a gente até ora com facilidade, porque é fácil orar, é abrir a boca e falar com Ial em nome de Yalcha. Agora, o vigiar a nós mesmos, o contexto das coisas que estão ao nosso redor e de redor, que é o difícil. E nós precisamos estar dentro dessa estrutura que aponta para nós a nossa maneira de viver. E eu não posso, irmãos, deixar de falar a verdade, porque também os que falam a mentira, irmãos, e que tipo de mentira o contexto está falando para nós? É uma mentira que você não tem noção de que é mentira? Ou é a mentira que você sabe que é mentira e vive na mentira? É evidente, irmãos, que é a mentira que você sabe que é mentira e ainda vive nela. Por exemplo, se a Terra esférica é uma mentira e você acredita na Terra esférica porque você foi ensinado dessa forma e ainda não foi revelada para você que a Terra esférica é uma mentira,
Não é esse tipo de mentira que vai te deixar fora do reino. Mesma coisa eu falo para os terraplanistas. Se o modelo terraplanista é uma mentira, não é esse tipo de mentira que vai deixar você fora do reino. Porque esse tipo de mentira, há controvérsia. Há controvérsia, irmãos. Quer queira, quer não queira. Há controvérsia em algum ou outro ponto. Mas não é esse tipo de mentira. Ou você acreditar numa coisa que te ensinaram errada, ou seja, você foi levado a acreditar por um engano. Você não está acreditando na mentira, dando crédito na mentira, sabendo que ela é uma mentira. Você está dando crédito, quem acredita na Terra esférica, está dando crédito naquilo que foi ensinado para ela. Então, é um tipo de mentira que não vai tirar o reino de Yahshua de ninguém. Nem quem acredita na Terra esférica e nem quem acredita na Terra plana. Não vai ficar de fora do reino de Yahshua por acreditar no equívoco. Agora, qual é a mentira que pode deixar a gente de fora do céu, de fora do milênio? É a mentira, irmão, que você sabe que é mentira. É aquela mentira que você diz para as pessoas: eu não faço isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Por exemplo, eu aqui, e eu estou falando a verdade, eu jamais vou monetizar esse canal. E provo para vocês que eu não vou monetizar. Porque se você for na descrição lá desse canal, Palavra de Yahweh, está lá escrito bem claro. Aí eu digo para você que esse canal não é monetizado, e de fato ele não é. Você vê que até agora ele não chegou a 50 inscritos até agora, nesse tempo que eu estou falando com vocês. Pode ser que depois que eu postar o vídeo, ele pode até estar ultrapassando de 50 inscritos. E para ele ser monetizado, ele tem que ter pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 visualizações, ou 4.000 horas de visualizações. Entendeu, irmãos? Agora, quando ele chegar nessa característica, neste patamar, quando ele chegar nesse patamar de poder ser um canal monetizado, e eu chegar aqui monetizar o canal para vocês e dizer que o canal não é monetizado, quando na verdade eu sei que é, esse é um tipo de mentira que vai me deixar de fora do reino do Mashiach. Ou eu renuncio tudo, ou eu não renuncio nada. Um pouquinho de mentira, irmãos, é igual um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Eu não posso faltar com a verdade, irmãos, com vocês, porque Yahshua disse que Satã é o pai da mentira. Eu não posso ter nada com Satã. Se tem mentira no meu ministério, se tem mentira na minha vida, eu não posso, irmãos, falar que a mentira não tem nada. A mentira, irmão, vai tirar muita gente. Agora, não a mentira colocada por uma ignorância. A pessoa acreditando numa coisa acreditando que é verdade, mas numa coisa que ela não sabe, não foi revelada para ela que aquilo é mentira. Isso não tira ninguém do reino de Yahshua. Você acreditar numa mentira, porque te ensinaram da maneira e por isso você acredita. Mas eu chegar aqui, eu estou dando só um exemplo. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o meu irmão ou qualquer outro irmão que tem os seus canais que não são monetizados, que prega a palavra de Yahweh, eu não estou dizendo aqui que eles estão mentindo. Nunca. Eu acredito sim que o nosso canal do irmão, que é nosso, do irmão Romilson, ele não é monetizado. Eu tenho essa crença, eu tenho que crer nisso, porque ele é um irmão e eu não duvido da palavra dele até que me prove o contrário. Eu não duvido. Eu estou aqui, irmãos, falando para vocês que eu acredito de unha em carne que o canal do irmão não é monetizado. Mas já falaram para mim, já vieram jogar coisas, dardos inflamados de Satã, para que eu colocasse em xeque, em descrédito, a palavra do irmão. Se ele disse que o canal dele não é monetizado, eu acredito, irmãos. Eu não posso negar isso. E eu acredito, não é porque ninguém provou para mim.
eu acredito porque é ele que está falando para mim. E eu não vou colocar em xeque a palavra do irmão, porque ele sabe, ele conhece, ele tem conhecimento das Escrituras. E quem disser para mim que o canal dele é monetizado, tem que me provar, porque eu fico em primeiro lugar com a palavra dele. Para mim, a palavra do irmão Romilson é como se fosse a palavra do Pop Al, porque ele não é representante de um qualquer não, irmãos. Ele é representante de Al aqui na Terra. E se ele disse para nós que o canal dele não é monetizado, eu fico com ele. Fico com ele. E o dia que esse canal chegar na capacidade de ser um canal monetizado, e eu vou chegar aqui, eu vou confirmar. Irmãos, meu canal tem capacidade para ser monetizado, mas não é monetizado. Porque eu não quero, irmãos, ficar fora do reino do Machia por causa de uma mentirinha. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, mas um pouquinho de mentirinha também me separa do reino do Machia. Não me separa da salvação, porque participar do reino do Machia é uma coisa, irmãos. Ter a salvação é outra. E isso nós temos que ter em conta. E nós precisamos ficar atento a toda essa estrutura. Nós precisamos, irmãos, viver em união. Nós precisamos, irmãos, respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, porque é isso que Al quer de nós, é isso que nosso irmão mais velho, Alcha, pede de nós. Nós tenhamos amor e tenhamos, irmãos, todo respeito um para com o outro, todo respeito. Nós não temos o direito, irmãos, de deixar um irmão cair, deixar um irmão se perder, porque nós não tivemos a mansidão, o amor e, sobretudo, a capacidade de atrair as pessoas a Yalcha. Nós temos que pedir a Yal a capacidade de atrair as pessoas a Yalcha, não afastá-las. Não chegar aqui e fuzilar as pessoas. Chegar aqui e colocar no paredão de fuzilamento. Ou seja, não estou dizendo, irmãos, que nós não podemos entregar os irmãos a Satanás, conforme o apóstolo Shaul falou. Entregue tal irmão a Satanás para ver se salva pelo menos o espírito dele. Porque a alma dele, pelo que está se passando, está muito comprometida. Entregue a Satanás. Agora, por que mandou entregar a Satanás aquele irmão? Shaul mandou entregar porque queria que salvasse pelo menos o espírito dele. Porque o que ele estava fazendo, irmãos, ele estava agindo de um jeito que ele ia todo para o inferno, todo para o lago de fogo, um espírito, alma e corpo. E nós precisamos entender as estruturas. E eu coloquei aqui essa passagem de Shaul falando de determinado irmão para entregar ao diabo. E mesmo assim, irmãos, não foi para entregar ao diabo com o intuito de massacrar. Não, mas olha o contexto, entregar para ver se salva pelo menos o espírito dele. Entende? E não é o caso hoje de nossos irmãos debaterem a respeito da verdade. Não, não é hoje esse caso. E hoje em dia, irmãos, nós temos que ponderar tudo, ver de tudo e reter o que é bom. O que é bom no que postam aqui, tanto no YouTube como também nos grupos, nós temos que reter o que é bom. Reter o que é bom. Se não vamos fazer um comentário edificante, não vamos também desviar das pessoas que não entendem o assunto ou que têm interesse do assunto de se aprofundar, irmãos. Se o assunto não é relevante para você, é relevante para outro. Por exemplo, quando eu vejo no próprio grupo do Atalaia de Al algum assunto que não é relevante para mim, eu não coloco minha opinião ali, eu não repreendo o irmão, simplesmente eu guardo em silêncio. Eu oro a Yal, em nome de Alcha, pelas pessoas que estão proferindo palavras
duras e pesadas a respeito de uns aos outros. Repito, quando me chamaram de herege, a primeira coisa que eu fiz é falar: Pai, em nome de Yalcha, perdoe tal irmão, perdoe tal irmã, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não leve em consideração, Pai, essa ofensa que teu servo acabou de receber, porque o teu servo acabou de ser chamado de herege. Mas teu servo sabe que ele não é nenhum herege. Portanto, Pai, eu peço que tu perdoe, que tu não leve em consideração quem está me chamando de herege, quem está me chamando de falso profeta. Não, Pai, não leve em consideração. Tenha compaixão, Pai. E é assim que o meu procedimento, irmãos. Vocês jamais vão me ver eu aqui denegrindo a imagem de ninguém, proferindo juízo de, como é que fala aqui? Juízo de maldição. Mas o arcanjo Micael, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Macha, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: Ial te repreenda. Então, irmãos, é assim o meu procedimento. O meu procedimento não é um procedimento de degradar com meus irmãos, de machucar os meus irmãos. Não, irmãos. Os meus irmãos, eles são especiais. Eles são a joia mais importante que Ial tem no universo, a ponto de enviar o seu único filho. Porque quando ele projetou em salvar a raça caída, os seus filhos principalmente, porque ele tem compromisso com seus filhos, da raça caída, de toda a raça caída, Ial só tem compromisso com os seus filhos, com aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo. Porém, os filhos de Satã, Ial não tem compromisso com eles. Entende isso, irmãos? Então, Ial, quando ainda a gente nem existia, quando o mundo ainda nem existia, quando Yalcha era o seu unigênito, ou seja, ele era o único filho de Ial. Quando esse mundo foi criado, que ele nos fez, agora Yalcha passou a ser o primogênito. Por que primogênito? Porque agora Yalcha fez outros filhos. Então, Ial fez outros filhos, não Yalcha. Ial fez outros filhos. Yalcha é nosso irmão mais velho. Então, irmãos, nós somos a joia mais preciosa que Ial tem no universo. A joia mais preciosa. A ponto dele dar o unigênito. Quando ele ofereceu o unigênito no plano da salvação, irmãos, a gente ainda não existia. Yalcha era o único da espécie, lógico, divino, porque ele ainda não havia encarnado, mas era o único da espécie humana, porque estava determinado para Yalcha, no caso ainda lá, ele não tinha esse nome foi adotado quando ele veio aqui, ele foi e veio como homem, morreu como homem e intercede por nós como homem, ou seja, ele é 100% homem. E Ial deu a ele por nós, irmãos. Como eu não vou ter cuidado com a joia mais preciosa de Ial? Como eu vou ousar proferir palavras de maldição, palavras de baixo calão contra os meus irmãos, contra os seres humanos? Agora, por eu não saber quem é trigo e quem é joio, não está escrito na testa de ninguém, esse é filho do diabo, esse é filho de Satã, esse é filho de Ial, esse é filho do diabo. Não está escrito na testa de ninguém, esse aqui é filho de Ial, aquele ali é filho de Satã. Não está escrito, irmão. Portanto, enquanto a gente não tem a capacidade, o discernimento, e mesmo depois que Ial de alguma maneira nos der o discernimento de que algumas pessoas, você, pelo procedimento e pela revelação de Ial, tu já sabe que tal pessoa não pertence a Ial, mesmo assim, Ial não te dá autoridade de você rotular aquela pessoa, mesmo ela sendo filho ou filho de Satã. Porque, irmão, Micael não fez isso. Micael não rotulou o próprio Satã na disputa pelo corpo de Macha.
que a gente conhece, que a humanidade conhece como Moisés. Entendeu, meus irmãos? Espero que tenha me feito entender. Espero que de alguma maneira eu não tenha deixado espaço para vocês terem alguma má impressão desse amigo que vos fala, porque eu falo a vocês, irmãos, com o intuito de unir, não com o intuito de desunir, no intuito de atrair a Yalcha, de atrair ao corpo do Machia, a igreja de Filadélfia. Que nós possamos ter essa estrutura, que essa possa ser a nossa oração, em nome de Yalcha, o Machia, ao Pai, Criador de todas as coisas. Que esse possa ser o nosso procedimento, de amarmos uns aos outros, assim como Yalcha nos ama. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, e que assim seja, em nome de Yalcha, o Machia.